Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à segunda parte do vídeo que nós vamos falar sobre SOMA-SI e SOMA-SIS. Nesse primeiro vídeo aqui nós fizemos o seguinte, nós fizemos um exemplo de SOMA-SI sem o argumento intervalo soma, fizemos um exemplo de SOMA-SI e um exemplo de SOMA-SIS. E no vídeo de hoje nós vamos falar aqui sobre o SOMA-SIS numa planilha um pouco mais robusta. E aí nós vamos entender aqui, de cara, nós já podemos perceber que esse SOMA-SIS aqui, ele vai ter três critérios: o mês, o vendedor e o departamento. O próprio título da planilha já mostra aqui, já vai dando a dica para a gente de que é mensal, vendedor e departamento. E essa planilha ela funciona da seguinte forma: ela tem aqui uma aba lançamentos. Nessa aba lançamentos eu tenho aqui o vendedor, a data, o departamento, quanto que ele faturou em cada departamento nessa venda, o valor de comissão e o mês. E aí esse mês aqui, só para ver aqui, eu utilizei uma função para reduzir todas as datas para o dia 1º para facilitar aqui na hora de calcular os meses. Então vamos direto aqui fazer a função. Igual SOMA-SIS, abre parênteses. A primeira coisa que o SOMA-SIS pede é o intervalo soma. E o intervalo soma, nós vamos escolher aqui o faturado, tá bom? Muito bem, eu vou selecionar aqui a partir da linha 2, e aí eu vou usar aqui as teclas Ctrl e Shift e a seta para baixo para selecionar todas as células de uma vez, porque é um intervalo contínuo. Eu vou deixar sem pressionar F4 para você ver o efeito de uma função feita de forma incorreta, sem tornar o intervalo absoluto. Ponto e vírgula, ele vai pedir o intervalo de critérios 1. O primeiro intervalo de critérios pode ser tanto o vendedor, quanto o departamento, quanto o mês. Eu vou colocar aqui sendo vendedor. Então, vou selecionar aqui a linha 2 de vendedor, Ctrl Shift, seta para baixo, e ele seleciona todas as células de uma vez. Vou também deixar esse aqui sem o cifrão, sem torná-la absoluta, para você ver o erro acontecendo. O próximo argumento que ele vai pedir, depois do intervalo de critérios 1, é o critério 1. O critério 1 vai estar lá na outra aba. Então, o critério 1 é Caio. Já que eu selecionei vendedor na coluna A, primeiro argumento aqui é Caio. Veja que quando eu escrevo aqui, quando eu clico em Caio, o Excel ele traz aqui o nome da aba para dentro da função. E aí, nessas coordenadas aqui, nós vamos precisar colocar aqui, torná-la mista, mas nós vamos deixar assim para ver o erro acontecer, tá bom? Ponto e vírgula, intervalo de critérios 2. Nós vamos aqui na aba lançamentos, novamente, e vamos escolher aqui o departamento como sendo o intervalo de critérios 2. Novamente, vem aqui na segunda linha, ou na primeira linha de dados, Ctrl Shift, seta para baixo, e ele seleciona todo o intervalo, ponto e vírgula, e aí eu venho aqui na aba resumo 1. Volto aqui, e aqui onde ele já escreveu resumo 1, e eu vou clicar aqui em esportivo, que é o departamento. Vou pressionar ponto e vírgula para entrar por terceiro intervalo de critério. Terceiro intervalo de critério, que são os meses, eu vou voltar aqui na aba lançamentos, e vou clicar aqui, a primeira linha da coluna F, que é o primeiro mês, tá? Ctrl Shift, seta para baixo, novamente ponto e vírgula, critério 3, volto aqui na aba resumo 1 e clico em janeiro. Fecha parênteses e pressiono Enter. Essa função, obviamente, ela está errada porque eu não coloquei cifrão nem nos intervalos, nem nas coordenadas. Mas eu quero que você veja o que acontece quando você faz uma função errada, uma função onde você esquece de tornar as funções relativas absolutas ou mistas. Vamos lá. Essa função aqui, eu vou pressionar F2 para você ver que ela pega aqui os argumentos, os critérios Caio, esportivo e janeiro. Eu vou copiar ela aqui para a célula de baixo e você vai ver aqui que agora ela está pegando aqui esse vazio, onde era para ela pegar o esportivo, ela está pegando aqui Caio. E aqui é o único que deu certo por enquanto, ele está pegando aqui Cecília. Mas quando eu copio essa fórmula aqui para fevereiro, o que acontece? Ele continua errando mais ainda. O esportivo está aqui em vermelho, está pegando esse valor quando deveria pegar lá. O fevereiro que ele deveria estar pegando, ele está pegando nessa célula em branco.
E a Cecília, que deveria estar lá, está pegando aqui esse outro valor de janeiro. A mesma coisa, não vai dar para ver, mas você pode ver que o intervalo que originalmente, deixa eu voltar lá, aqui, ó, o intervalo que originalmente quando fizemos era de D2 até D127, né, da linha 2 à linha 127, né, da coluna A, da coluna C, de 2 a 100, repare que tudo é 2 a 127. Quando eu venho aqui, ó, olha como está tudo deslocado, de 3 a 128, e já em outra coluna, que não tem nada a ver com o argumento que nós estamos puxando. Então essa função aqui, ó, se eu copiar ela para baixo e depois copiar para frente, ela não vai trazer valor nenhum, porque ela está toda errada. Vamos agora corrigir. Tá? Eu vou desfazer aqui até ficar só a fórmula original. Vamos pressionar F2 e vamos ver onde a gente coloca os cifrões. Esse primeiro argumento aqui, ó, que é o intervalo soma, ele precisa ser absoluto. Então eu vou pressionar F4 aqui e F4 aqui, tanto na coordenada inicial quanto na coordenada final. Tá? Esse aqui é a mesma coisa, F4, F4. Em A4, o que nós temos aqui? Ó? Caio, e aí o Caio é o seguinte, ele vai precisar ser misto, porque quando eu copiar para baixo, eu quero que mude aqui os nomes para Cecília, Eduardo, Fernanda. Então a linha é relativa. Já a coluna, ela precisa ser absoluta, porque quando eu for puxar para cá, para a direita, eu quero que ele permaneça em Caio. Então, o cifrão vai entrar aqui, ó. Ou seja, absoluto para as colunas, relativo para as linhas. Aí eu venho aqui nesse outro intervalo aqui, ó, de C2 a C127, ele é absoluto, absoluto. Coordenada A3, que pega aqui esportivo, ele não pode sair daqui. Tá? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tornar ele absoluto, porque ele não pode sair daqui de esportivo, porque quando eu puxar ele para a direita, eu quero que ele permaneça aqui em esportivo, e quando eu puxar ele para baixo, eu quero que ele permaneça aqui, apontando para a coordenada A3 esportivo. Aí eu tenho aqui, ó, lançamentos. Nesse intervalo aqui, lançamentos, mesma coisa. F4, F4. Tornar ele absoluto. E em B2, que é aqui janeiro, ele tem que ser relativo para as colunas, mas absoluto para as linhas. Porque quando eu puxar essa fórmula para lá, para a direita, ele precisa mudar os meses aqui, mas quando eu puxar para baixo, ele precisa permanecer na linha dos meses. O cifrão vai entrar antes do número, para tornar a linha absoluta. Vou pressionar Enter, e aí quando eu copio essa fórmula para baixo, essa função para baixo, e copio para frente e para a direita, ele vai puxar os valores. Aqui, para a gente fixar, vamos repetir essa função aqui. Dessa vez a gente já vai colocando os cifrões nos lugares certos. Igual, soma cis, intervalo de soma aqui, eu venho no faturado aqui, seleciono todo mundo, né? Lembrando que eu estou usando Ctrl Shift setas para seta para baixo para selecionar todas as células de uma vez só, pressiono F4, ponto e vírgula, intervalo de critérios 1, eu vou voltar aqui no vendedor, Ctrl Shift seta para baixo, F4, ponto e vírgula, critério 1 para vendedor, venho em resumo, clico no primeiro vendedor. Aí aqui, ó, eu já sei que esse vendedor ele vai precisar ser absoluto para a coluna e relativo para a linha. Então eu já deixo ele com cifrão A14. Ponto e vírgula. Intervalo de critérios 2. Aba lançamentos. Venho aqui no departamento. Alberto, faz alguma diferença agora fazer um ou outro? Né? Primeiro vendedor, depois departamento, depois mês, ou eu posso colocar em qualquer ordem? Qualquer ordem não vai fazer a diferença. Então, F4, ponto e vírgula. O intervalo de critérios 2, eu venho aqui em resumo e clico aqui em eletrodoméstico. Essa coordenada aí a gente já sabe que ele é absoluto, ponto e vírgula. Intervalo de critérios 3, eu venho aqui na aba lançamentos, venho aqui no mês, né, Ctrl Shift seta para baixo, F4, ponto e vírgula. Volto aqui no resumo, clico no janeiro e aqui eu já sei que ele tem que ser assim, ó, relativo para a coluna e absoluto para as linhas. Fecha parênteses, Enter, copia a fórmula tanto para baixo quanto para frente, para a direita. E aí está pronto. Tá? Deixa eu só aumentar aqui essas larguras aqui, ó, para os valores aparecerem.
E aí, eu posso simplesmente agora, a partir daqui, ó, eu posso copiar essa fórmula. Poderia ter feito isso a partir da primeira, tá? Mas eu vou acelerar aqui copiando a fórmula para cá, porque ele vai cair com quase todas as coordenadas corretas, exceto essa daqui. Aí eu simplesmente puxo aqui, ó, eletrodomésticos para cima de eletrônicos, pressiono Enter, copio para baixo e depois para o lado. Deixa eu congelar o painel bem aqui, ó, esse BI, congelar painéis. Aí eu mantenho esse título aqui aparecendo para mesmo rolando a tela, tá? Próxima vez eu venho aqui, ó, próxima etapa eu vou fazer novamente aqui. Venho até aqui, ó, pressiono Enter, F2, e aí eu puxo aqui de eletrônicos para Pet Shop e a fórmula está pronta. Eu vou aqui simplesmente copiar para baixo e copiar para frente. Mesma coisa, pego essa coordenada aqui, copio para cá, F2, puxo aqui de Pet Shop para móveis, Enter, setinha para baixo, setinha para frente, mais uma vez, venho aqui nessa primeira, Enter, F2, puxo aqui de móveis para ferramentas, Enter, copiar para baixo, copiar para frente, primeira fórmula, colo aqui, F2, puxo aqui de ferramenta para casa e jardim, pressiono Enter, copio para baixo e copio para frente. O que ficaria faltando aqui para a nossa planilha seria colocar aqui os totais de janeiro para esportivo, eletrodomésticos e tal. Aqui é um bom e velho soma. E aí eu setinha para baixo, intervalo. E aqui eu não preciso colocar cifrão nenhum, tá? Porque ele vai ficar relativo, eu só vou copiar ele para a direita. Fecha parênteses, está aqui a soma. Eu copio aqui até dezembro. E aqui, ó, esse intervalo inteiro aqui, como as quantidades aqui de linhas, o número de vendedores é o mesmo, eu simplesmente copio essa função, essas fórmulas, para cá, para eletrodomésticos, para eletrônicos, para Pet Shop, para móveis, para ferramentas, casa e jardim. A única coisa que ficou faltando mesmo é dar um pouquinho mais de largura aqui dessa coluna para caber todo mundo. Aumentar aqui, deixa eu redefinir as larguras aqui dessas colunas e manter um padrão aqui, tá? Todo mundo aqui já está aparecendo. E aí, ó, no final, se eu quiser colocar um total, aqui vai uma dica aqui, né? Vou colocar aqui total. O total. Em vez de eu fazer... deixa eu copiar essa fonte aqui, que ela já está na formatação adequada. Vamos colocar aqui, total mensal. Em vez de eu ficar somando aqui, ó, clicar em igual, casa e jardim, mais ferramentas, mais... Eu não preciso fazer isso. Eu vou colocar igual, soma, normal, somo tudo. Eu vou selecionar até aqui, ó, até esportivo. Seleciono essa coluna inteira, de B3 até B17. Fecho parênteses. E aqui eu faço aquilo que é o mais fácil de fazer, que é dividir por 2. Se esse valor aqui é esse mesmo valor aqui, se esses valores aqui é esse mesmo valor aqui, eu tenho uma planilha que, se eu somar, ela dá exatamente o valor dobrado. Então basta eu dividir por 2. E aí então eu copio para a direita e eu tenho todos os totais de todas as colunas. Espero que esse vídeo seja útil para você e que te ajude de alguma forma, tá bom? Um forte abraço e até a próxima. E se você gostou deste vídeo, clica no like. Considere a possibilidade de se inscrever no canal se este tipo de conteúdo te interessa. Compartilhe este vídeo com seus amigos e, se ficou alguma dúvida, deixe sua pergunta aí nos comentários.